Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 92, vulnerabilidade. Oi, gente, tudo bem? Esse episódio, ele foi inspirado por uma mensagem que eu recebi da minha cunhada, um vídeo que ela me passou. Muito obrigada, Si. E eu não vou dar muito detalhes do vídeo, porque é de uma conta privada que não é pública, então, mas a mensagem é muito bonita e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Como que a vulnerabilidade hoje é vista? Eu fui atrás de informações para saber qual o significado de vulnerabilidade. E se você procurar no Google, tem como é que eu vou dizer? Uma descrição simples que diz assim, que a vulnerabilidade, ela implica uma situação de risco. Então, ela significa que pessoas ou comunidades estão numa situação de fragilidade, seja por motivos sociais, econômicos, ambientais ou qualquer outro. E por isso são mais vulneráveis ao que possa advir essa exposição. Então, o que a gente entende, sempre entendeu como vulnerabilidade, é o seu ponto fraco. É dizer o quanto você é vulnerável ou está a risco de uma situação. E isso, muitas vezes, foi dito já, por exemplo, se você está no trabalho, você não pode expressar suas emoções, você tem que ter o controle das suas emoções quando você está no trabalho, o que é normal, é super compreensível. Tem uma situação, se você imagina, por exemplo, um médico que tem uma cirurgia para fazer e ele teve um dia muito ruim, um problema muito grande. Se ele não conseguir controlar as emoções dele antes dele prosseguir com o trabalho que ele tem para fazer, ele pode ter muitos problemas para aquela pessoa que vai ter a cirurgia feita, certo? Então, assim, a gente precisa sim aprender a controlar as nossas emoções, mas a gente precisa também saber se expor, saber ser mais transparente, saber ser mais aberto a receber ajuda. Então, o que eu quero dizer com isso? Na mensagem que eu recebi, fala então que a vulnerabilidade, ela pode ser vista de um outro jeito. A vulnerabilidade é a coragem de você contar a tua história, de quem você realmente é, de verdade, é você se expor, ser autêntico e ser franco com os outros. E por que isso é vulnerabilidade quando a gente é 100% a gente, quando a gente tá com os outros? Porque os outros conhecem as nossas fraquezas e conhecem as nossas forças. Porém, com coragem que a gente se expõe, que a gente mostra que a gente é realmente quem a gente é. Porque tem muitas pessoas que a gente não sabe lá dentro o que está passando. A gente não consegue distinguir quando a pessoa realmente está sendo sincera ou não com a gente. E quando a gente expõe a nossa situação, a gente mostra a nossa vulnerabilidade, porém a gente ganha a confiança das pessoas também. E tem muita gente que faz isso naturalmente, tem gente que faz porque aprendeu a ser mais franco. E isso, por que isso me veio na cabeça, querer falar para vocês no Dose de Energia, é que eu recebi mensagem já dizendo: parabéns, Andréia, por contar sobre o seu caso de depressão, sobre contar suas dificuldades, o que você passou. E eu acho muito importante eu mostrar minha vulnerabilidade, eu ser vulnerável. Ser vulnerável é essa coragem de eu contar para vocês tudo o que se passa na minha vida, o que se passou na minha vida. Porque eu acredito
que isso pode ajudar muita gente, no sentido que a gente vê que a gente não está sozinho, que não é só a gente que está ali sofrendo e o resto do mundo tem superpoderes. Não, todo mundo tem uma situação difícil para passar. E quando a gente escuta que outras pessoas tiveram situações difíceis e superaram aquilo, a gente ganha esperança. E com esperança a gente vai para frente, a gente ganha coragem para lutar pelas coisas que a gente quer, ou coragem para passar por momentos difíceis que estamos passando. Então, quando eu penso em vulnerabilidade, falando nesse podcast para vocês, eu penso na ideia de que a gente precisa ser mais franco com as pessoas, principalmente as mais próximas da gente, para que eles entendam o que está passando. Muitas vezes a gente foi grosso, a gente foi rude com alguém, só que a gente não sabe, a pessoa não sabe o que está passando dentro da gente. Se você deixou de ligar, se você sumiu, digamos assim, não está tão presente, talvez ser mais sincero, falar, ó, realmente eu estava cansado e precisei descansar um pouco. Eu logo volto. E não inventar desculpas e falar, não, olha só, meu gato passou mal, eu precisei cuidar do gato. Não precisa. A gente pode ser sincero, a gente pode ser franco e falar assim, eu precisei de um tempo para descansar, por isso eu não apareci. Então, essa vulnerabilidade, ela mostra, como nesse vídeo que eu recebi, a coragem da gente ser a gente mesmo. Sim, temos situações que a gente precisa ter o controle, a gente não pode ser a gente mesmo em várias situações profissionais, mas a gente precisa aprender a se conhecer, a conhecer os pontos que a gente precisa trabalhar, e com isso a gente vai buscar a cura para muitas coisas que a gente tem dentro da gente quando a gente começa a se conhecer. E quando a gente é vulnerável, a gente é franco com os outros, a ajuda aparece de muitas maneiras. E então eu queria mudar essa muita pretensão minha, né, querer mudar uma ideia que a gente tem de vulnerabilidade, não é bem isso, mas assim, mostrar que se uma pessoa está sendo sincera, está se abrindo, na verdade ela está tendo coragem de mostrar para os outros que é possível sim passar por situações difíceis e superar e conseguir o que tanto quer. Porque hoje, quando a gente vê os sinônimos da palavra vulnerabilidade, a gente vê delicadeza, fragilidade, fraqueza, indefensibilidade, insegurança, instabilidade. E, na verdade, sim, essas são as palavras que a gente sempre escutou sobre isso. Então, tem muita gente que se fecha. Você às vezes não conhece uma pessoa porque ela não quer contar para alguém que ela tá sentindo, que ela tá passando, porque ela tem medo que isso volte contra ela depois. E isso eu acredito que é uma das raízes do problema também, de muita gente sofrer depressão e ficar quieto, e não falar para ninguém. Porque eu sei como eu passei por isso, a gente tem vergonha, tem vergonha de assumir essa situação. Porque para muita gente ainda, infelizmente, isso é uma fraqueza. Isso é nada mais do que uma preguiça. Só que é uma doença, é um problema que você passou que você precisa superar. Você precisa de uma ajuda de um médico, você precisa de ajuda. E se a gente guarda pra gente, se a gente não mostra essa nossa vulnerabilidade, a gente não se ajuda. Então, é nesse sentido que eu tô querendo trazer para vocês essa palavra de vulnerabilidade, a coragem da gente se expor no sentido de buscar ajuda. Eu, no meu caso, eu tô me expondo para trazer ajuda para mais gente também. Porque eu já me expus, fui atrás da ajuda e agora eu quero ajudar muitas pessoas que ainda estão sozinhos nessa. E saiba que você não precisa estar sozinho. Você pode ter alguém para te ajudar. Você sempre tem alguém que vai conseguir te ajudar. Eu sei que para muita gente às vezes é difícil, é sozinho, mas com um pouco de coragem, porque a gente precisa de coragem para isso, um pouco de coragem você consegue falar para os outros que você precisa de ajuda pelo que está passando. E você vai ficar tão feliz de ter dado esse passo que você depois vai querer ajudar mais. E assim vai a nossa corrente de energia, a nossa corrente, nossas doses de energia que a gente vai espalhando então pelo mundo para as próximas pessoas. Primeiro a gente se cuida,
a gente fica bem, para depois poder ajudar o outro, certo? Aquela história, velha história do avião. Se tiver problema no avião, vai cair a máscara, primeiro você coloca em você e depois na criança. Então você primeiro se ajuda, porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar o outro. Beleza, gente? Então era isso por hoje. Se você tem alguma ideia de algum assunto, algum vídeo que você viu, alguma coisa que você queira que eu esteja compartilhando aqui nessa dose de energia, vai ser um prazer receber a sua mensagem, beleza? Você tem os meus dados das mídias sociais, sabe onde me achar e eu vou ficar bem feliz de estar passando isso para frente. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!